Por que é que temos dificuldade de ouvir a voz de Deus? Por que é que temos dificuldades em obedecer à voz de Deus? É por causa, irmãos, da autossuficiência. Confiarmos na nossa própria capacidade, confiar na nossa própria capacidade para resolver os problemas, para decidir o que fazer, quando fazer. A nossa capacidade para não depender de ninguém, para não depender de Deus. Quando somos autossuficientes, não precisamos de Deus, não precisamos de ninguém. Esse foi o pecado de Eva. Eva duvidou da palavra de Deus, Eva confiou em Satanás, optou por obedecer a Satanás. Mas, na verdade, irmãos, o pecado de Eva é porque ela decidiu por si própria. Ela foi autossuficiente para decidir o que fazer. E, na ocasião, era fazer contrariamente à vontade de Deus. Veja o texto de Gênesis 3, verso 5. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Viu a mulher, ela viu que aquela árvore era boa, ela entendeu que aquela árvore era boa. Isso quer dizer, ela tomou o fruto e comeu, quer dizer o que ela fez? Ela tomou a sua vontade, colocou a sua vontade, contrariamente à ordem de Deus. Sobrepôs a sua vontade à ordem de Deus. Na verdade, ela colocou-se no lugar de Deus. Ao desobedecer à ordem de Deus e agir segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua autossuficiência, ela colocou-se no lugar de Deus. Toda vez que priorizamos a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, nos colocamos no lugar de Deus. Sempre que nós sabemos qual é a vontade de Deus, irmãos, e agimos contrariamente à sua vontade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desprezando a Deus. Estamos nos colocando no seu lugar. A minha vontade, ela é maior que a vontade de Deus. O rei Saul foi autossuficiente numa determinada ocasião na vida. Isso ocasionou a sua tragédia pessoal. Ele foi apressado. Veja lá 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 fala do levante contra os filisteus. Os filhos de Deus, o povo de Israel, estavam lutando contra os filisteus. Acontece, irmãos, que o pessoal de Saul estava, como diz a Bíblia, sendo apertado. Os filisteus estavam vindo para vencer o povo de Israel, aqueles que estavam com Saul, o exército de Saul. O povo estava angustiado. E a Bíblia diz que eles se escondiam nas cavernas, nos penhascos, nos túmulos, nas cisternas. O povo de Deus estava se escondendo. O povo de Deus estava com medo. Saul deveria esperar Samuel, irmãos. Samuel, o sacerdote, ministraria o sacrifício do holocausto. Entretanto, Saul esperou 3 dias e Samuel não veio. E agora, então, irmãos, ele tomou uma atitude autossuficiente. O sacerdote não veio, então pode trazer o holocausto. Eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Ele não podia fazer isso, irmãos. Isso era a função dos sacerdotes. Ele era o rei, mas ele não podia fazer isso. Ele devia esperar o momento de Deus. Mas veja lá, depois que ele ofereceu o sacrifício, ele foi severamente reprovado por Samuel. E veja quais eram as explicações dele. 1 Samuel 13, 11. Eu vi que o povo se espalhava. O povo estava fugindo. Eles não iam ficar concentrados. Mais ainda, verso 12. Eu pensei e disse comigo, o verso diz assim, e disse comigo mesmo, agora vamos ser derrotados.
E nesse pensamento, então, ele diz assim: fui constrangido a oferecer sacrifício. Outra tradução diz assim: fui forçado pelas circunstâncias a oferecer o sacrifício. Uma outra tradução diz assim: eu me atrevi a oferecer sacrifícios, eu não orei. Foi exatamente isso, irmãos. A autossuficiência de Saul foi um atrevimento. Um atrevimento à vontade e à ordem expressa de Deus, de que os sacrifícios só poderiam ser oferecidos pelos sacerdotes. Veja agora o que Samuel disse. 1 Samuel 13, 13 e 14. Procedeste neciamente ao desobedecer ao Senhor Deus. Ele está dizendo assim: você foi louco ao desobedecer ao Senhor Deus. O teu reino não subsistirá. E o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. E esse homem era o futuro rei Davi. O que é que o reinado de Saul passou, irmãos? Passou dele para Davi, porque ele agiu neciamente. Porque ele foi autossuficiente, ele não se colocou, ele não aguardou os tempos de Deus. Ele foi apressado. Isso vale para nós hoje também, irmãos. Nós nos colocamos segundo a vontade de Deus. Ou nós temos a visão humana. Não, eu vi, como ele disse, eu vi que o povo se espalhava. Eva também, irmãos, Eva viu que a árvore era boa, segundo o entendimento dela. Nós também, irmãos, privilegiamos o nosso próprio pensamento, a nossa própria razão, a nossa própria vontade, os nossos próprios sentimentos. Será, irmãos, que estamos sendo autossuficientes, deixando Deus de lado, deixando a vontade de Deus de lado? Que Deus nos ajude para que a gente seja dependente, totalmente dependente, dependente do Senhor Deus. Que saibamos que somos dependentes do Senhor Deus e que nos coloquemos na sua mão. Não sejamos autossuficientes, não sejamos apressados, não sejamos nécios, loucos, como Samuel disse para Saul, em querer fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe para sermos obedientes, obedientes segundo a vontade de Deus, obedientes segundo os tempos de Deus. E dessa maneira, então, irmãos, nós vamos viver felizes, fazendo a vontade do Senhor Deus.